E aí, galerinha, meu nome é Márcio André, eu sou professor de redação do Pré-Master Digital e hoje nós vamos conversar sobre a estruturação do texto. A ideia, o conceito da aula é que vocês tenham ferramentas suficientes para escrever boas redações já na primeira produção e durante todo o nosso curso a gente vai aprofundando essas formas de escrever, gerando identidades e também, principalmente, a gente vai dar para vocês possibilidades para a criação do texto de vocês ser cada vez mais produtivo e fiel ao que é pedido pela proposta. Beleza? Então, a aula de hoje, nossa primeira aula, é uma aula de estrutura. Vamos lá? Mas antes de tudo, né, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Master Digital. Ok? Então vamos começar. O nosso parceiro, o SAS, ele passou, ano passado, 2020, na sua terceira edição, o tema Iniciativas para a Inclusão dos Idosos no Mercado de Trabalho. Quando a gente pega a prova do Enem, a proposta de redação, a gente tem que tomar duas medidas logo de cara, antes mesmo de pensar no que vai escrever. A primeira, separar o assunto. Vou separar para vocês. Inclusão dos idosos no mercado de trabalho. Esse é o assunto. Inclusão dos idosos no mercado de trabalho. Esse assunto corresponde à palavra-chave. Palavra-chave. Então, a palavra-chave é o assunto, ok? Só que não basta a palavra-chave. A gente tem que procurar o recorte. Recorte. E o que é recorte? O tema, ele é composto, como regra, né? De uma palavra-chave, o assunto, e de uma palavra recorte que diminui o tamanho do assunto. Porque o assunto ele sempre fica muito vasto. Vamos pegar o tema de 2015 do Enem. Persistência da violência contra a mulher. Atentem. Violência contra a mulher, assunto. Persistência, recorte. Então, o recorte é a diminuição do tema. Para quem ainda não entendeu, persistência da violência contra a mulher. Assunto, violência contra a mulher. Persistência, palavra recorte. Se eu tirar persistência e colocar combate, percebam, combate a violência contra a mulher. Continua o mesmo assunto, mas muda o enfoque. O enfoque agora vai ser no combate. Beleza? Rolou? Massa. Isso significa que essa palavra é a palavra que comanda o que eu vou fazer na redação. É aquilo que eu estou direcionado a fazer. Por que é que o tema de 2020 impôs uma dificuldade a mais para os alunos? Porque a palavra recorte, estigmatização, estigma. E isso era, eu não vou discutir os cuidados com a saúde mental, eu vou discutir os estigmas relacionados à saúde mental. Para isso, lembrem, para isso, vocês têm que tomar uma providência. O que é que a gente faz? A gente separa a palavra recorte, palavra-chave, já sabe, assunto. A gente separa a palavra recorte e se faz 3 perguntas. Quais são as 3 perguntas que o aluno faz na hora da prova relacionado sempre à palavra recorte? Primeira pergunta pode ser por quê? Segunda pergunta, quais? Terceira e última pergunta, como? A parte da minha letra fica bonita nessa. Olha, tome. Por que, como, quais? Qual a melhor pergunta? Não tem melhor pergunta. É sempre a palavra recorte que comanda. Então pensem assim. Por que, quais? Quais iniciativas? Opa, quais tá legal. Quais? Como? Só se eu pegar como e colocar e incluir aqui. Como incluir os idosos no mercado. Legal?
Então, eu me pergunto, professor, para que se perguntar? Você se pergunta para encontrar os seus argumentos. Ou, de uma forma mais precisa, a sua linha de argumentação. Vamos pegar a persistência da violência contra a mulher de novo. Persistência da violência contra a mulher. Palavra recorte, persistência. Qual persistência, como persiste, por que persiste? Por que persiste? Então a pergunta é por quê? Cada tema pode proporcionar uma pergunta diferente, mas só são essas 3. E muitas vezes, se puder fazer mais de uma pergunta, as perguntas terminam encaminhando para o mesmo ponto. Perceberam? Quais iniciativas ou como incluir vão para o mesmo lugar. Recapitulando. Por que persiste a violência contra a mulher? No momento que você responde essa pergunta, ainda no processo de planejamento, na leitura da proposta, o que é que você tem? Persiste porque ainda há muito machismo. Persiste porque tem impunidade. Pronto, você já tem a linha de argumentação. Perceberam como é interessante isso? Você já tem a frase final da introdução, que a gente vai discutir daqui a pouco, e já tem os 2 tópicos frasais do desenvolvimento, que a gente vai discutir mais adiante. Legal? Entenderam? Separa a palavra-chave, separa a palavra recorte, pergunta a palavra recorte, quais, como ou porquê, e começa a desenvolver a linha de argumentação. Essa talvez seja a forma mais segura. Por fim, os textos motivadores. Os textos motivadores, eles encaminham tanto informação quanto linhas de argumentação. Vocês vão encontrar lá nos textos, e é obrigatório ler os textos, o encaminhamento daquilo que o formulador achou que era mais importante. Vocês não precisam e não devem ficar presos apenas ao texto motivador, mas é um caminho. Só que existem temas, poucos, mas existem. A gente pode citar o tema de 2014, que é a publicidade infantil em questão no Brasil, e o tema de 2018, controle de dados e manipulação de comportamento, que não tem palavra recorte. Aí você procura palavra recorte no texto motivador. Sacaram? Não tem palavra recorte. Aí eu vou ler os textos motivadores. Os textos motivadores estão falando muito sobre causas. Pô, vou fazer meu texto sobre causas. Os textos motivadores estão falando muito sobre efeitos. Então eu vou pelo caminho dos efeitos. Tá bom? Agora, óbvio, quando não tem palavra recorte, por um lado o tema fica amplo demais, mas por outro lado também você tem um pouco mais de liberdade. Legal? Bacana? Fixou isso? Veja a provocação que eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma provocação bem legal no próximo slide. Veja essa provocação que eu fiz aqui, ó. A foto tinha escrito idosos no mercado de trabalho. Eles não querem mais ficar parados. É o que estava escrito ali. Eles não querem mais ficar parados. Aí eu fiz essa provocação em cima da foto. Ou não podem. Professor, que provocação é essa? A provocação é lembrar que o texto, seu texto, ele é argumentativo. Portanto, ele precisa problematizar. Eu sei que você sai de uma aula de redação muitas vezes com a autoestima baixa, com a visão do seu país lá embaixo, mas não é porque o professor de redação pensa... Não, a gente não está pensando em calamidade. É porque a aula tem que ser centrada na problematização. Por quê? Porque a discussão em torno dos idosos serem mais produtivos hoje não é uma problematização, mas discutir o empobrecimento da família, os valores menores da aposentadoria em relação ao poder de compra, tudo isso sim é problematização. Legal? Então, problematizar é a alma do texto de vocês. Ok? Então, vamos começar a discutir especificamente cada período da redação de vocês. Tá bom? Quantos períodos uma boa redação tem? Uma boa redação tem de 13 a 16 períodos. É uma média muito boa, essa média. Ou seja, período, para quem não lembra, é frase, né?
que são aqueles pontinhos que a gente coloca aqui para finalizar um raciocínio. Então, entre 13 e 16 frases é o tamanho total da redação. O que é que a gente vai estudar? Cada período desse. Então, a gente vai dizer em cada período o que é que se espera de uma redação argumentativa. Tá bom? Focada no Enem, mas de uma redação dissertativa argumentativa no sentido mais amplo e mais geral. Vamos lá. Introdução. Vamos estudar agora as partes da introdução, a partir da redação do nosso ex-aluno. O nome dele é Isaac Lohan. Ele era nosso aluno aqui no Assistente B. Vamos, no cursor, ler a introdução do Isaac. Vamos lá. O filme Um Senhor Estagiário, uma boa recomendação de filme, muito legal, com Robert De Niro e Anna Hathaway. O filme Um Senhor Estagiário conta a história de Ben Whittaker, o idoso de 70 anos, que começa a trabalhar numa empresa de modo bastante produtivo, mas que enfrenta algumas dificuldades. Nesse sentido, no sentido de enfrentar dificuldades, estão vendo? É uma retomada aqui. Evidencia-se um tema de grande importância para a sociedade: a inclusão de idosos no mercado de trabalho. Assim, tal inclusão perpassa por iniciativas como combater o preconceito e ampliar políticas públicas. Ok? Rolou? Essa é a introdução do Isaac, uma introdução de uma redação nota 1000. Vamos analisá-la? Vamos lá. Primeiro, o que é que a gente percebe? Essa primeira frase aqui, ó. Essa primeira frase aqui. O que é que essa frase faz? Ela insere o tema num contexto maior, ela contextualiza o tema. Vamos pensar comigo. Se existe um filme que está discutindo a volta dos idosos ao mercado de trabalho, é porque esse tema é um tema importante. Mesmo que seja uma outra realidade, mesmo que seja uma ficção, e até por ser uma ficção, né, que é um produto cultural, mostra que esse tema é um tema importante. Então a gente chama essa primeira parte, eu vou botar só a primeira letra, de contexto. Esse é o contexto. Ou seja, a inserção do tema num contexto maior. A segunda frase, vou colocar aqui o colchete. Estão vendo aí? A segunda frase, que termina aqui, vamos para cá, termina aqui. Essa segunda frase é a apresentação do tema propriamente dito. Então nós temos aqui o tema, depois do contexto. A gente vai comentar isso aqui daqui a pouco, tá? Daqui a pouco a gente comenta. Por fim, nós temos a apresentação da tese. Vou botar aqui tese. Então eu tenho tese, tema e contexto. Na ordem: contexto, tema e tese. Essa é a composição da introdução. Só 3 períodos, professor? Não necessariamente. Mas uma pessoa que tem dificuldade, até quem tem facilidade, percebe que se eu tenho 3 coisas para fazer, eu posso transformar essas 3 coisas em 3 frases. Eu tenho que apresentar um contexto, eu tenho que apresentar um tema, e eu tenho que apresentar uma tese. Uma frase para o contexto, uma frase para o tema e uma frase para a tese. E esse é o desenho da introdução. Não é legal? Não é bacana? Vamos a detalhes. Primeiro detalhe. Tá aqui, ó. Já coloquei número 1 aqui. Quando você faz a passagem do contexto para o tema, lembrem, o tema vem em segundo lugar. Para o tema, você precisa usar um elemento de transição. O nome disso é transição. E a transição é o elemento mais importante. É o elemento mais importante da introdução.
Ok? Por que que é o elemento mais importante? Vou explicar. A gente fala muito de repertório sociocultural. Mas o repertório não basta ser sociocultural. Ele tem de ser produtivo. E é essa transição que vai deixar claro para quem lê que aquilo que você começou no início não é só uma enrolação, que é de fato um contexto, ou seja, é produtivo, está produzindo. E já vou adiantar, parece pretensão, mas não é. Se você consegue fazer introduções assim, você já tem praticamente, a não ser que você cometa algum outro erro, mas você não vai cometer, né? Você está aqui com a gente, praticamente fechou a competência 2, que é a competência que trabalha com repertório, que trabalha com entendimento do tema, ok? E introduções bem feitas, elas já dão um pontapé inicial muito forte para fechar a competência 2. Rolou? Bacana? Aí eu fiz isso aqui pra gente, ó. Essa foi a transição do menino, tá muito bem feita. Mas eu fiz isso aqui pra gente, ó. A transição tá ok. O que é que a gente podia fazer? O que é que a gente podia fazer para melhorar? Isso não quer dizer que esteja ruim. Não, tá ok. Essa parte que eu separei da aula para isso é para vocês lembrarem, não fiquem reféns de conectivos, tá? Não fiquem. Vocês podem fazer algo além do conectivo. Vou mostrar aqui. O que significa isso? Ele usou nesse sentido, ótimo, funcionou. Mas você pode fazer coisas além. Por exemplo, não é um filme, né? Você pode usar a ideia de ser um filme a seu favor. Além das telas do cinema, vírgula, no contexto social brasileiro, vírgula, evidencia-se. Perceberam? Não precisa ficar refém, contanto que tenha sentido. Saindo da ficção, no Brasil contemporâneo, evidencia-se e segue o baile. A ideia é saber que pode usar um conectivo, uma expressão denotativa, como essa, mas que você pode inventar, criar, além da ficção, saindo das telas do cinema e fazer essa transição. O importante é que ela exista. Ponto. Ok? Ficou claro o que é transição? Produtividade. A outra coisa muito importante nessa introdução é isso. É aqui. É porque eu vi a palavra inclusão. Pronto. Professor, não estou entendendo, mas vai. Não se preocupe não que a gente vai explicar. Não temam, não tenham o mínimo de medo, de temor, de repetir as palavras chaves do tema na sua introdução, na primeira vez que você vai apresentar o tema. Na primeira vez. Nas outras você vai ter que se virar, procurar uma palavra que substitua idoso, procurar uma palavra que substitua mercado de trabalho. Mas na primeira vez, ó, ele colocou todas as palavrinhas do texto motivador. Deixa eu relembrar vocês sobre o texto motivador. Ó. Inclusão dos idosos no mercado de trabalho. Lembrem disso. Inclusive, isso é recomendável, porque isso vai passar para o corretor a segurança de que você sabe ler e entender o texto. Então, sem medo, pode fazer tranquilamente. Voltando a olhar a introdução de Isaac, inclusão, ele trocou aqui, ó, só esse trecho aqui que ele trocou. Que ele botou de e não dos. Idosos, mercado de trabalho. Legal? Não tenham medo. Na segunda frase já coloca as palavras-chave. Aí veja o que ele fez agora. Olha. Assim, tal inclusão perpassa por iniciativas. E agora vem uma diferençazinha da introdução dele, que a gente vai tratar no decorrer do nosso curso, para as introduções que a gente está mais acostumado. Ao invés de ele fazer uma introdução com a problemática, ele fez uma tese, a tese dele, tese interventiva.
tese interventiva. Não precisam ficar preocupados, a gente só está mostrando porque existe, mas a gente vai aprofundar o estudo disso mais adiante. Então, combater o preconceito e ampliar políticas públicas. Mas por que ele optou por isso? Para que a introdução dele ficasse mais bem casada com a palavra recorte, que é iniciativas. Beleza? Bacana? Eu acho que a gente compôs aí bem. Então, contexto, né? Ele contou o filme, transição, palavras-chave da proposta para o tema e utilizar a tese bem associada com a palavra recorte. Legal? Que aqui no caso era iniciativas. Bacana? Também acho bacana. Vamos seguir. Finalizado isso aqui, a gente agora vai recapitular o que a gente conversou. Tá bom? O que foi que a gente aprendeu? Uau! O que foi que a gente aprendeu? A gente aprendeu a usar um repertório sociocultural, porque isso amplia a visão, né? E isso é pedido pelo Enem, tem uma competência sobre isso. Na segunda parte, a transição, que eu considero a alma da introdução. E essa transição leva o repertório até onde? Até a apresentação do tema. E a terceira parte é a apresentação dos argumentos. Veja o que eu coloquei entre aspas, que são os tópicos. Vocês viram cá? Tem 2 tópicos. Um tópico era preconceito e o outro tópico era políticas públicas. No caso, o problema é a falta de políticas públicas. Tese. Tá? Por que eu coloquei argumentos entre aspas? Porque, na verdade, ainda não é o argumento, né? É só aquela palavrinha que vai gerar o argumento no início do desenvolvimento, que a gente vai tratar na próxima aula. Bacana? Então, tese com 2 tópicos. É o tipo de tese mais simples de fazer. Ok? Que foi o que a gente viu na redação do Isaac. E, por fim, você prepara a defesa do seu ponto de vista, porque cada tópico desse vai gerar um desenvolvimento. Então, um parágrafo sobre preconceito, um parágrafo sobre políticas públicas. E está planejado o texto. Massa? Então, vamos seguir adiante. Seguindo adiante. Um toque importante. Lembre-se de sempre usar as palavras-chave do tema, lembra? Sem problema. Usá-las, analise bem o tema, planeje, papapá. Mas use sempre a palavra-chave do tema. Porque na introdução a gente já planeja o desenvolvimento, os 2 tópicos, que vem da palavra recorte. Atenção! Assim, tal inclusão perpassa por iniciativas como combater o preconceito e ampliar políticas públicas. É isso que a gente chama de planejar o desenvolvimento com a palavra recorte e aquelas perguntinhas. Ele se perguntou, quais iniciativas? Primeira iniciativa, combater o preconceito. Segunda iniciativa, ampliar políticas públicas. Professor, mas fica difícil assim? Não fica, presta atenção. Ó. Aqui é um caminho, mas aqui está o problema. Aqui é um caminho, mas aqui também está o problema. Porque quando ele diz ampliar, significa o quê? Que faltam políticas públicas. Eu fiz essa transposição para vocês perceberem que é muito mais a questão de tentar ser o melhor possível ligado à proposta do que necessariamente ser diferente. Não é, é igual. Preste atenção no que eu fiz aqui para vocês, que dá para entender perfeitamente. Vejam. Então, vejam. Aquela tese, eu fiz a adaptação para vocês perceberem que é a mesma coisa. Assim, tal inclusão, para a sua efetivação, enfrenta tanto o preconceito quanto a falta de políticas públicas. Então, é muito mais uma questão voltada para o estilo, ligada, obviamente, à palavra recorte, para que sua introdução deixe bem claro que você entendeu o tema, do que ser diferente. Ó. Tal inclusão perpassa por iniciativas, e aqui eu fiz
a transposição. Assim, então, a inclusão, para sua efetivação, enfrenta tanto o preconceito quanto a falta de políticas públicas. Observe que elas são muito parecidas. Inicialmente dá um certo medinho, mas são do mesmo tipo, tá bom? Só que essa a primeira é mais encaixada com o tema, porque o tema era iniciativas. Vocês viram que o menino teve essa sacada de colocar a palavra iniciativas na introdução dele. Vamos seguir? Lembre-se de sempre usar as palavras-chave do tema no seu parágrafo introdutório. Antes de usá-la, ter certeza daquilo que será incluso no seu texto. Então, fixando, porque isso é muito importante. Para ficar em casa na mente, tá? Quando você pensar numa introdução, pensem numa pirâmide invertida. Contexto mais amplo, tema um pouco mais restrito e a tese bem específica. Legal? Só mesmo para ter uma imagem mental. Repito, claro, vamos repetir. Vamos ler mais, vamos ler outra introdução para finalizar tudo o que a gente viu. Essa é uma introdução de uma redação nota 1000 que está publicada na internet e eu peguei a introdução dessa redação para analisar. Vamos analisá-la? Então, mais uma introdução para a gente. A construção dos feudos, muros que delimitavam uma determinada área no período da Idade Média, segregou milhares de pessoas e impossibilitou o acesso a bens que somente a nobreza podia usufruir. Contexto, só que agora contexto histórico. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, o cinema é um dos inúmeros meios de democratizar a cultura, mas ainda é feudalizado, já que grande parte da população continua alheia a esse serviço. Observem, cinema, democratizar e circunscreveu, né, trouxe a discussão para o Brasil. Proposta, palavras-chave, tema na introdução. Então, tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos vendidos com exclusividade pela empresa proprietária mutilam a cidadania e consagram importantes simbologias de poder. Tese. São duas introduções bem diferentes. Uma trabalha com contexto cinematográfico, essa trabalha com contexto histórico. Legal essa ideia de feudo, porque ela pode retomar feudalizado, mas a estrutura, que é isso que vocês devem lembrar, estrutura, não modelo. Modelo falha, estrutura não falha nunca. A estrutura não falha nunca. Então, contexto, tema, tese, não esqueçam. Semelhante a essa época, no contexto brasileiro contemporâneo, faz a passagem do contexto para o tema. Transição. Perfeita a redação da menina. Último tópico maravilhoso. Tanto a concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas, concentração das salas de teledramaturgia em regiões mais desenvolvidas economicamente, quanto os exorbitantes preços dos ingressos e alimentos. 2. Pronto. O tipo de tese mais simples de fazer. Já identifica os caminhos ou os efeitos, ou as causas ou as consequências, os problemas, para já estar pensando no desenvolvimento, ou seja, já planejar a próxima sequência do texto na introdução. Então é isso por hoje. A gente vai para a segunda aula. Na segunda aula a gente continua debatendo estrutura. Um beijo a todos e até o nosso próximo encontro. Valeu!